O Coliseu é sem dúvida uma das construções mais impressionantes que nós temos do mundo antigo, além de ter servido de inspiração para a arquitetura moderna até os dias de hoje. Salve, salve, rapaziada, quem tá na voz aqui é o João Lima, trazendo para vocês depois de muito tempo mais um vídeo aqui no canal Fatos Históricos, e agora com um microfoninho novo. Comprei finalmente um microfone de lapela e um celular para estar trazendo mais vídeo pro canal. E hoje eu vou trazer para vocês tudo sobre o Coliseu, a arquitetura romana, os mosaicos e tudo mais que vocês precisam saber. Decidi fazer esse vídeo porque eu tenho uma pesquisa de artes para entregar na escola e já mato duas galinhas numa cajadada só. Faço um vídeo pro canal e faço o meu trabalho. E dando logo um oi para minha professora, a Silvana, que deu a oportunidade de eu lançar um vídeo a respeito. Estou muito feliz de ter essa oportunidade. Um salve aí. E se você é novo aqui no canal, desce a tela um pouquinho aí embaixo, clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like, porque o canal Fatos Históricos sempre está com conteúdo bacana, um conteúdo de qualidade que vai somar na sua vida. Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo, roda a vinheta! That's alright. Hush. Seguinte, rapaziada, no século I depois de Cristo, na Roma antiga ocorriam muitos conflitos com o imperador que estava lá na época, muitos conflitos. Ele aumentou os impostos, ele dominava territórios vizinhos, tinha muita questão da escravidão e o pessoal se revoltou, muitas revoltas na Judéia, muitas revoltas, inclusive em Jerusalém, que tinha sido dominada recentemente, e até muralhas foram construídas para evitar a grande quantidade de revoltas. Então, o que aconteceu? Durante muitas dessas batalhas, o imperador acabou falecendo, certo? E se eu não me engano, ele não tinha herdeiros. E o que aconteceu? Uma grande procura por um novo imperador se formou durante todo o território da Roma Antiga. E então acharam esse tal de Vespasiano, se eu não me engano o nome do cidadão, Vespasiano. Ele não tinha nenhuma ambição de ser imperador de Roma, né, no caso. Mas não negou o chamado, ele foi e se tornou imperador. Justo depois, ele percebeu que tinha que arrumar uma forma de unir os povos, porque tudo aquilo que o seu antecessor tinha deixado era ruína, era a sombra de um grande império que Roma tinha sido anteriormente. Então eles estavam praticamente falidos, não tinham dinheiro, e ele, pensando nisso, decidiu construir um dos maiores monumentos que a arquitetura romana já fez, que é nada mais nada menos que o Coliseu de Roma, que é para ser um teatro, uma espécie de teatro baseado na arquitetura dos gregos, que os romanos se baseavam muito na arquitetura dos gregos e outros costumes, como mitologia, entre outras coisas. Só que não havia dinheiro. Porém, ele pensou numa forma muito prática de resolver os seus problemas. Porque se ele aumentasse os impostos, a mesma coisa que aconteceria com o antecessor aconteceria com ele, uma possível revolta. Então ele buscou as riquezas de Jerusalém recentemente dominada e também trouxe os judeus como escravos. Só que não seria muito simples construir todo um monumento, a construção, com mão de obra escrava, porque ia precisar de muitos fiscais, muitos capatazes para vigiar, todo esse tipo de uma certa infraestrutura, e muitos escravos morreriam, muitas possíveis revoltas, não daria certo. O que ele fez? Foi mais inteligente ainda. Ele vendeu os escravos para os romanos, que tinham grandes costumes de ter escravos em casa. Até mesmo as pessoas da classe média, pelo menos, tinham um escravo dentro de sua casa. Então ele vendeu, assim conseguindo capital para investir na construção. O Coliseu
era o maior feito que os romanos iam fazer até então. Então, só de início, precisavam drenar um lago gigantesco, que eles usaram um sistema de, como se fosse aquedutos, né? Que era 6, se eu não me engano, 6 metros abaixo do nível do lago. Drenaram todo o lago. Já é um feito gigantesco. E depois começaram com a construção, que é as rochas base, o calcário, o mármore, os próprios tijolos. E para sustentar tudo isso, era uma espécie de pilares semicírculo assim, que a parte de cima ia sustentar tudo e ia dividir o peso entre as duas pontas, além de o meio ficar livre, diminuindo assim o gasto de pedras e o peso em si. Era uma arquitetura genial. Uma das curiosidades mais surpreendentes é que nessa época surgiu o concreto. Sim, foram os romanos que inventaram o concreto. Até então, eles usavam uma espécie de argamassa, mas a partir desse momento inventaram um concreto que utilizava de sedimentos vulcânicos na sua composição. E até hoje não tem concreto igual, que dure igual o concreto que os romanos inventaram na época, sendo mais leve, mais maleável e diminuindo muito mais os gastos. O Coliseu se dividia até mesmo em classes. Tinham a parte dos nobres, a realeza, os senadores, depois a classe dos comerciantes, os pobres, depois os plebeus e os escravos em cima. E serve de inspiração até mesmo para os estádios de hoje, porque ele tem um formato bem parecido com os estádios que a gente tem hoje em dia, até mesmo dividido em classes. E nem mesmo os estádios que a gente tem são tão bem construídos ou tão bem divididos como o Coliseu era, que dura até hoje, mais de 2000 anos que essa estrutura está de pé. E recentemente passou por uma reforma, uma restauração. Durou 40 anos, né, recentemente, mas ficou pronto recentemente e abriu de novo. E sua construção se iniciou, como eu tinha dito, no século I depois de Cristo, mais especificamente nos anos 70, né? 70, e durou 11 anos para ficar pronta. Nesse período, o imperador Vespasiano acabou falecendo e quem assumiu foi seu filho, Tito, que prometeu à população que no próximo ano o Coliseu estaria pronto para o seu funcionamento. Então os trabalhadores pegaram firme e conseguiram com muita dificuldade terminar essa magnífica construção. Suas atrações eram muito violentas, por sinal, tá? No nosso ponto de vista, mas para eles eram super normais. No caso, eram gladiadores, prisioneiros de guerra, escravos, fugitivos da lei, qualquer tipo de pessoa que eles consideravam ilegais ou que seriam condenados à cadeia ou à morte, que eles simplesmente jogavam lá no Coliseu e tinham que lutar com animais ou contra eles mesmos. E eram considerados os heróis, as celebridades da época, usavam escudos ou tridentes, qualquer tipo de arma. Eram baseados nos inimigos dos romanos ou em seres mitológicos, que eram os estilos que eles se vestiam, certo? Na inauguração, o imperador Tito declarou 100 dias de apresentações, certo? Cerca de 2.000 gladiadores morreram e 9.000 animais, para vocês verem. Por séculos, o Coliseu foi uma atração turística para os romanos. E nos dias de hoje, permanece como um patrimônio histórico da Itália. A evitar mais revoltas, foi aí que surgiu a política de pão e circo, que se tratava dessa construção do Coliseu, onde as pessoas teriam entretenimento e ao mesmo tempo nas arquibancadas durante as apresentações receberiam pão, trigo e vinho. Porque antes dessa construção as pessoas estavam muito revoltadas, como havia dito. E não seria conveniente que as pessoas fossem mortas ou perseguidas. Isso geraria muito mais caos. E a nobreza, o imperador, não queria isso.
Então ele resolveu as coisas de uma maneira muito mais fácil, que foi através dessa política, que durou séculos à frente. São inspirados até hoje na construção dos romanos, e inclusive os arcos que são usados nas igrejas, e mais uma coisa muito impressionante, os mosaicos. Os mosaicos eram uma espécie de arte na época, a decoração. Os gregos faziam muitas vezes isso em vasos, já os romanos adotaram a prática nas paredes. Eles utilizavam de rochas e sedimentos que eram trabalhadas, pintadas e depois eram encaixadas cuidadosamente, formando assim um desenho, uma cena ou qualquer representação do seu cotidiano, a forma como eles construíam, a religião, os seus mitos, entre outras coisas. E utilizamos até os dias de hoje. Só que hoje utilizamos de pisos, né, os azulejos, e nas igrejas também são utilizados esses mosaicos. Inclusive a basílica que a gente tem, o Santuário do Pai das Misericórdias da Canção Nova, temos um grande exemplo de um mosaico feito no estilo considerado romano, muito grande por sinal e muito belíssimo. E é tudo isso que a gente tem de herança dos romanos, né? A arquitetura, eles já tinham rede de esgoto, rede de encanamento, né? A água através de aquedutos, que até os egípcios faziam isso na época, né? Os aquedutos, antigamente. O concreto, como já tinha dito, arcos, as construções chamavam greco-romanas, né? Que era uma parte herdada dos gregos e outra parte dos romanos. Então é basicamente isso que a gente tem sobre essa arquitetura. O Coliseu se mantém de pé até os dias atuais e você pode visitá-lo lá na Itália. Fica, se não me engano, a 20 quilômetros a noroeste do Fórum Romano. Recentemente passou pela revitalização e continua aberto, só que você vai ter que esperar a quarentena para poder visitá-lo, é claro, né? Então, rapaziada, o vídeo foi basicamente esse. Eu fiz muitas pesquisas, trouxe muitas informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários ideias de vídeo, sugestões. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Se inscreva se você gostou do vídeo. E se você é novo aqui no canal, deixe seu like para ajudar o algoritmo do YouTube a reconhecer o vídeo e a recomendar para mais pessoas. Então, tudo isso, muito obrigado, falou, até a próxima! That's alright. Hush.